Mais uma vez, um excelente dia para você, uma excelente quinta-feira. E vê só, a diabetes é uma doença muito comum nos humanos, né? Você deve conhecer aí algum parente, algum amigo que tem, mas ela não perdoa nem os bichinhos de estimação, acredita? Ela é mais comum em gatos mais velhos e obesos, mas também pode atingir os bichinhos mais jovens, viu? Atenção para o diagnóstico e o tratamento para proporcionar mais qualidade de vida para os bichanos também. Poti foi encontrada por acaso durante uma viagem que Luísa fazia com a família. Eu fui visitar a praia de Baía da Traição com a minha mãe e meu irmão. E na estrada de volta, a gente quase atropelou a Poti. A gente encontrou ela parada no meio da via. E o meu irmão que viu, então ele gritou. Minha mãe jogou o carro no barranco para desviar dela. E daí ele saiu correndo no meio da rua, pegou ela. E primeiro a nossa ideia era deixar ela umas casas que tinham ali, porque poderia ser de alguém. Aí a gente se olhou e tal, e não, vamos ficar com ela. Daí a gente ficou com ela. Antes de irem para casa, eles passaram no veterinário. Compraram ração, alguns medicamentos, mas quando chegaram em casa, a gatinha começou a apresentar sintomas estranhos. Ela estava com muita fome e ela comia a ração sem parar, até que ela dormiu dentro do pote da ração. E aí eu pegava ela, ela não reagia, ela estava mole assim, e o olhar estava muito vago, ela não conseguia olhar para ti, ela não reagia, não fazia nada. Daí a gente ligou para o veterinário e ele disse que os sintomas correspondiam à hipoglicemia. E falou para a gente dar um pouquinho de leite condensado, porque daí ela, né, reagiria em seguida. E aí a gente fez isso, só que foi pior ainda. Aí sim que o coma dela, sabe? Ela apagou. É, aí sim que ela apagou mesmo. E daí a gente foi correndo no veterinário, ele colocou soro nela, tirou sangue, e aí ela ficou internada a partir desse dia. E aí eles fizeram um teste de urina e viram que a urina dela estava com a glicose muito alta. E aí que ela foi diagnosticada com a diabetes. Em relação à diabetes, os sintomas principais são polifagia, que é o animal comer bastante, polidipsia, que é beber muita água, e poliúria, que é fazer muito xixi, né? Existem outros sintomas, mas esses sintomas são os sintomas principais para a suspeita da diabetes. Normalmente, isso ocorre em animais idosos, né, e animais obesos, né? A obesidade também é uma predisposição para o desenvolvimento da diabetes mellitus em gatos. Existe também a predisposição genética em o animal adquirir e desenvolver a diabetes. Então é bem possível que no caso da Poti, ela tenha essa predisposição genética e aí desde filhote já ter a sintomatologia dessa doença. A diabetes em filhotes de animais é algo raro, muitas vezes subnotificado e precisa de cuidados especiais. O tratamento ele é feito basicamente com dietas apropriadas, dietas ricas em proteínas e pobres em carboidratos, né, para a gente não aumentar a quantidade de açúcar no organismo. E em alguns casos, aí fazendo o diagnóstico do tipo da diabetes com o uso da insulina. E pode ser insulina de longa ação, de ação rápida ou de ação longa. Poti ainda se recupera da internação, mas já começou a dar um trabalho danado. Agora ela tá a 1000. É muito bom ver ela melhorando assim. A doença também está controlada, a alimentação é especial e a glicemia é acompanhada com frequência. Ela come carne moída só, e um sachêzinho de ração para gato castrado, que daí tem um pouquinho menos de carboidrato. Aí um dia sim, um dia não, a gente tem que medir a glicose dela com aqueles aparelhinhos de diabético mesmo. A gente fura a orelhinha dela, porque, né, em tese seria na patinha, só que é crueldade com ela, porque ela vai ter que apoiar a patinha. Então a gente fura na orelhinha e faz a medição um dia sim, um dia não. Gente, Poti é tão fofo, olha só, que ela dormiu no meu braço. Vê se eu aguento. Vou levar para casa. Mas eu vou continuar a entrevista assim mesmo, tá? Vou ver se ela não acorda. Luísa, você criou um Instagram, porque essa história dela não é comum, né? Um gatinho tão novinho com diabetes. Você criou um Instagram para divulgar mais e para tirar dúvidas das pessoas sobre isso? A gente não tinha conhecimento de como cuidava de gatos e depois que a gente descobriu que a Poti era diabética, muito menos. E a gente imaginou que pudessem ter outras pessoas que passariam por essa situação ou que estavam nessa situação também. Então a gente decidiu criar o Instagram Insulina na Patinha para contar a história da Poti e mostrar o dia a dia de um gatinho com essa doença. A presença de Poti tem mudado a rotina da casa. Ela conquistou todo mundo, inclusive os outros animais. A gente tem outros 2 cachorrinhos, a Dolly e a Dakota, e elas adoram ela muito. A Dakota vive brincando com a Poti.
Mas a Dolly não se interessa muito. A Dolly não briga, mas também não, sabe, aquela coisa assim meio, ai, Poti tá aqui, vou ir pra lá. Mas a Dakota brinca com a Patinha, assim, a Poti também fica se fazendo pra ela, assim. Então, mas tá sendo muito bom pra família, né? Muito, muito. Olha aí que fofura, né? Para encontrar o Instagram que a Luísa fez para falar mais sobre a diabetes em gatos jovens, vai lá, ó. Procura no @insulinanapatinha, certo? Se você quiser saber mais informações, @insulinanapatinha.